qual é a tua filosofia? Qual é a filosofia do Rafael? Tá querendo saber todos os meus segredos hoje, hein, Pira? Mais ou menos uns 99,9%. Não tem problema, eu gosto de falar, eu falo, é minha educação, e mesmo porque o que funciona hoje, provavelmente não vai funcionar amanhã. Então, isso é o mais importante de uma gestão ativa, porque hoje o mundo é algoritmo, né? É robótico. Muda num piscar de olhos. Mas, enfim, a minha filosofia de investimento é proteção de capital. Para mim, esse é o segredo. Falar assim, mas e rendimento? Quanto que dá? É proteção de capital. Porque quando você faz um planejamento, a gente investe a longo prazo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A nossa carteira é mais agressiva, né, que é de growth. Tem muita tecnologia, que quando sobe, sobe muito, mas também pode dar uns recursos fortes. Nossa carteira subiu, teve um ano que caiu 25%. E se o investidor ele tira esse capital, no ano seguinte, ela cresceu 89%. Então, esse é um outro motivo para a gente entender o cenário do cliente, se ele é tolerante ao risco, porque se ele consegue segurar um risco de 20%, ele pode ter, no ano seguinte, um ganho de 80%, 90%. Então, esse é o mais importante, você primeiro entender o cliente, porque não adianta nada você fazer um investimento na primeira queda e ele tirar o dinheiro, ele não vai ter o ganho do longo prazo. Então, a minha filosofia é proteger esse capital. Então, assim, quando cai o mercado, né, tanto que a gente não aloca só numa questão agressiva. Por exemplo, na nossa carteira de dividendos, que é mais seguro, vamos dizer assim, quando o mercado caiu 18, a gente caiu 6. Mas quando ele sobe lá para os 20, né, 15, a gente consegue acompanhar esse ganho. Então, no longo prazo, você ter protegido o patrimônio no momento que era mais desafiador, vamos dizer assim, você consegue segurar esse patrimônio para que ele cresça quando tiver oportunidade no mercado, né? Então, a questão é saber quando nós temos que ser mais conservadores, mas também entender quando podemos ser um pouquinho mais agressivos.